Paz, Senhor, amada igreja, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Nessa oportunidade, estudando a lição número 12, a propriedade da sunamita. Essa lição, ela é a nossa penúltima deste trimestre. Temos visto aí muitos assuntos interessantes, sempre trabalhando a vida de dois grandes homens de Deus, contexto histórico, daqueles dois grandes profetas, Elias e Eliseu. Hoje, o que nós vamos estudar, esse contexto, ele está diretamente relacionado ao ministério do profeta Eliseu, e em meio a essa história maravilhosa que nos traz, irmãos, muito aprendizado. Eu tenho falado nas aulas anteriores que é para nós uma oportunidade de trazer aplicações práticas para nossas vidas. Então, é uma história, é um fato que traz para a realidade atual, e nós conseguimos, como servos de Deus, aprender muito com esses homens de Deus e com todo o contexto ali do que Deus fez naqueles dias. E o Deus que fez nos dias de Elias, nos dias de Eliseu, é o mesmo Deus, o Deus que opera hoje em nosso meio. Nós cremos assim, não é verdade? Então a lição de hoje, ela vai falar sobre a propriedade da sunamita. Na verdade, a gente não vai se limitar à história da sunamita em si, mas também vamos falar de dois reis e do contexto do que aconteceu e o que tiramos de exemplo e o que aprendemos através dessas lições muito ricas. Espero que você aproveite o máximo para a gente poder ser agraciado com mais uma lição. No fundamento, irmãos, está em 2 Reis, capítulo 8. O que nós vamos estudar hoje vai envolver ali capítulo 8 até o capítulo 10 de 2 Reis. Nesse primeiro momento, aqui no fundamento, no capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: E falou a Eliseu, aquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Veja que a leitura bíblica, ela vai ser a continuação daquele versículo. Então, a partir do versículo 2 agora, diz o seguinte, a gente vai ler para contextualizar, para a gente entender melhor. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra, está escrito mas a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara ao morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Bom, esse aqui é o contexto da história, né, da sunamita, da orientação de Eliseu para com a vida da sunamita, a obediência também dessa mulher e como tudo o desenrolar, né, como tudo aconteceu ali, e nós vamos enxergar uma ação de Deus, ação divina, uma
os cuidados de Deus na vida dos seus servos, na vida daqueles que são justos, que lhe obedecem. Pois bem, o objetivo geral é saber que Deus é poderoso para fazer cumprir a sua perfeita vontade e que tem o controle de nossas vidas. É bom a gente saber disso, né, irmãos? Que Deus, ele tem o controle de nossas vidas. E o objetivo específico é esperar com paciência no Senhor, é a prova que confiamos nele. Então, devemos esperar com paciência no Senhor, assim como diz o salmista, né? Esperei com paciência no Senhor. Bom, a introdução diz o seguinte: encontramos nessa passagem duas pessoas conhecidas no ministério do profeta Eliseu, a Sunamita e Geazi. Além dos fatos relacionados a essas duas personagens, veremos que o Senhor é Deus de providência, é soberano sobre tudo e todos, bem como é Deus de justiça e juízo. Então, além de falarmos aqui sobre a Sunamita, sobre a outra personagem, Geazi, nós também vamos entender que Deus, ele é soberano, é um Deus de providência, é um Deus de justiça e de juízo para nós. Então, no primeiro tópico, ele vai falar da Sunamita. A Sunamita recupera seus bens. O conselho do profeta. O profeta Eliseu aconselhou a sua anfitriã a sair da região em que morava para poupá-la da fome que haveria naquela terra por 7 anos. E ela assim o fez. Lembrando um pouco da história, né, do relacionamento, como o profeta Eliseu conheceu a Sunamita. A gente estudou em aulas passadas que o profeta Eliseu, ele sempre ia a Sunem, por isso chamada de mulher Sunamita, porque é de Sunem. E às vezes que ele ia a Sunem, ele fazia as refeições na casa da Sunamita. A gente consegue entender no contexto da passagem que ele sempre estava ali participando, né, das refeições na casa da Sunamita. Até que um dia a Sunamita fala com seu esposo e resolve não só dar alimento, mas também hospedar o homem de Deus na sua casa. Por isso, aqui o comentarista colocou como anfitriã, né? Ela preparou um quarto para o homem de Deus e, quer dizer, ajudou aquele homem, hospedou, alimentou, cuidou. E o tempo passa, né, irmãos? E chegou um tempo depois que haveria uma fome de 7 anos na terra. E o profeta Eliseu, como homem de Deus, um homem que tem intimidade com Deus, Deus já tinha falado com o profeta Eliseu acerca dessa terrível situação. E Eliseu, como tinha aquela afinidade e também a gratidão por tudo que essa mulher tinha feito por ele, e também por Geazi, né, seu servo, ele vai e dá esse conselho à Sunamita, para que ela vá para outra terra, para outro lugar, porque aquela terra passaria por uma situação difícil, haveria fome naquele lugar. E a Bíblia vai nos mostrar que ela realmente cumpriu, assim como ele fez, como ele falou, ela fez, e ela foi para outra terra, foi para a terra dos filisteus, aguardar ali, passar esse tempo difícil, esse tempo de dificuldades para aquele povo. Mas chegou o momento, terminou os 7 anos, ela retorna a Sunem. Então, passado o período, ela retorna. E terminados os 7 anos, ela voltou, como está escrito aqui, para a terra de Sunem. Mas chegando lá, teve a desagradável surpresa, pois tinha perdido a casa e suas terras. O que na época era lei do país. Surge assim uma grande necessidade. Então, quando ela volta desses 7 anos, distante da sua terra, ela descobriu que perdeu tudo, a casa, as terras. E aí aquela mulher agora se depara com uma grande necessidade. Se a gente olhar um pouco da história passada, quando ela hospedou o profeta Eliseu na sua casa, ele, o profeta,
pergunta para ela: o que eu posso te ajudar? Posso falar ao rei? Posso falar ao general do exército por você? E ela vai dizer: não, meu senhor, eu vivo no meio do meu povo. Em outras palavras, eu estou bem. E a Bíblia nos mostra que aquela mulher era uma mulher rica. Então, naquela época, ela não precisava verdadeiramente dessa ajuda do profeta. Mas agora, essa mulher se encontra numa situação difícil, porque ela perdeu tudo quanto ela tinha. Então, às vezes a gente diz assim, a vida dá voltas, né? E a gente tem que estar preparado para todas as situações. É lógico que a gente confia no Deus que supre, né, as necessidades, e não podemos pensar que vai dar errado alguma coisa, mas às vezes as consequências, às vezes as coisas acontecem, fogem na verdade ao nosso controle. Foi o que aconteceu no caso dessa mulher sunamita. Então, diante dessa necessidade, ela se viu na obrigação de tomar uma atitude. O que eu vou fazer agora? Então ela vai à procura do rei. Ela vai à presença do rei para requerer a sua casa, a sua terra, as suas propriedades. Então a solução agora seria se apresentar ao rei e pedir ajuda daquele homem. E aí é onde entra, meus irmãos, a parte que eu destaco aqui nesse ponto que fala da sunamita, que é aqui no 1.3, a providência divina. Então, a providência divina é algo fantástico em nossas vidas. Veja bem, no momento em que Geazi, que era o servo de Eliseu, né, era interrogado pelo rei de Israel sobre todas as grandes obras que Eliseu fizera, chega a mulher clamando por suas terras e sua casa. Olha só que interessante, irmãos. No momento em que o rei chama Geazi, né, para que Geazi fale para ele pergunta sobre as grandes obras que o profeta Eliseu tinha feito. E no momento em que Geazi ia falar para o rei acerca da ressurreição do filho da sunamita, naquele momento a sunamita, ela chega lá na presença do rei, clamando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Aí o que me chama a atenção, meu irmão, isso acontecer no mesmo instante. A providência de Deus é algo fantástico. Quantas vezes, imagino que você já passou por isso, a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não vê solução, e Deus, no momento até que a gente não está esperando, Deus manda uma providência. Deus nos surpreende, porque Deus é Deus de surpresa. Deus é o Deus que cuida. E aqui nós vemos o cuidado de Deus na vida dessa mulher. Porque ela chega exatamente nesse momento em que o Geazi, servo do Eliseu, estava falando para o rei. E aí não mais a história será contada por Geazi. Mas o rei agora vai pedir para que ela própria conte a história ocorrida. E aquela história, ou aquele testemunho, comoveu o coração do rei. O rei, nós conseguimos entender no contexto que o rei muito se alegrou com o que viu, com o que ouviu, de forma que ele chama um eunuco e manda que devolva para aquela mulher tudo que ela tinha perdido. Tanto a casa como as terras, e não só isso, mas toda a colheita, toda a produção que seria feita durante os 7 anos, ela receberia tudo. Por quê, irmãos? Porque Deus estava no negócio. Porque Deus, ele é um Deus que ele vê. E aí entra a lei da semeadura, né, irmãos? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Veja que essa mulher, ela teve a preocupação de cuidar do homem de Deus. Ela teve a preocupação, creio, por temor a Deus, porque quando ela reconhece o profeta, ela disse, veja que esse homem é verdadeiramente um homem de Deus. Então, o temor dessa mulher era visível.
E por causa disso, Deus fez essa mulher ser livre, né, desses 7 anos de seca. Fez essa mulher ser restituída em tudo. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, ele é o Deus de providência. E aí eu quero, para a gente fechar esse tópico aqui, eu quero ler para os irmãos algumas passagens que vão nos mostrar, eu sei que os irmãos sabem, mas que vão nos mostrar que o nosso Deus é o Deus de providência. Então veja o que é que diz o salmista no Salmo 104, verso 14. Fazes crescer erva para os animais e a verdura para uso do homem, de sorte que toda a terra tire o alimento. Tudo provém de Deus, tudo é Deus que faz, irmãos. É Ele quem supra, é Ele quem manda. E no 15 diz o seguinte: o vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que lhe fortalece o coração. E aí uma passagem muito conhecida nossa, Mateus 6, versículo 30 e 31, diz o seguinte: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que nos havemos de vestir. Você deve ter passado já, irmãos, por momentos em que a mão do Senhor foi visível na sua vida. A providência do Senhor foi visível na sua vida. Sabemos que tudo é dele. Tudo que nós temos, devemos ao Senhor. Mas há momentos diferentes. Há momentos que vem a escassez, vem a necessidade. E Deus, ele chega com providência. Então, a Bíblia vai dizer em Efésios 3, capítulo 20, versículo 20, o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus que faz recuperar os nossos bens. É esse Deus que tem cuidado de nós. E eu glorifico a Deus por isso. Aí a gente fecha aqui com Isaías 55, também muito conhecido nosso. Porque os meus pensamentos, versículo 8, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que Deus maravilhoso, irmãos. O Deus que cuida, o Deus que prepara encontro no momento, questão de minutos, questão de segundos ali no mesmo instante, para fazer um grande milagre. Glória a Deus por isso. Então, a Sunamita ela recupera os seus bens como uma ação de Deus. Vemos aí claramente uma ação do nosso Deus. E no segundo tópico, ainda dando continuidade ainda no capítulo 8, vamos ver sobre Eliseu e Azael. Então, um contexto histórico sobre a vida do futuro rei, né, que tornou-se rei da Síria, o Azael, e diz o seguinte: a grave doença de Ben-Hadad. Ben-Hadad adoeceu gravemente e mandou Azael, que era um oficial de muita confiança do reino sírio, indagar Eliseu sobre a sua doença e as chances de recuperação da sua saúde. Provavelmente esperando receber a cura, assim como o seu general Naamã havia recebido. Mas teve a seguinte resposta: certamente não sararás, porque o Senhor tem mostrado que certamente morrerás. Versículo 10 do capítulo 8. Então, o rei Hadad, rei da Síria naquela época, ele adoece, a doença era grave, a doença era de morte, e ele manda um
oficial seu chamado Azael até o homem de Deus. Bom, aqui segundo o comentarista, né, esse Azael, certamente um homem de confiança do rei da Síria. E nós vamos ver que ele não era tão confiável assim, pois ele traiu o rei, na verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado aí com essa questão da confiança, né? Bem, mas ele foi e Azael foi até o profeta para perguntar acerca da doença do seu líder, do seu rei. Aproveitando que o profeta Eliseu estava em Samaria, então o rei manda Azael, e ao chegar ao profeta e ao ser indagado do que Deus estava preparando, né, se haveria cura, na verdade o rei Ben-Hadad estava aguardando, esperando uma resposta positiva acerca dessa doença, acerca da cura, né? Acerca da providência de Deus. E um fato que faz a gente entender que ele esperava algo positivo é porque justamente o general dele, o general Naamã, passagem muito conhecida nossa, tinha sido curado quando foi buscar o profeta Eliseu, quando foi ter com o profeta Eliseu, e Eliseu mandou o general Naamã, na direção de Deus, logicamente, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ali ele foi curado da sua lepra, o general Naamã. Então, conhecendo a história, conhecendo o poder de Deus, né, até por meio do profeta, ele espera uma resposta positiva. Só que, como nós vimos aqui no versículo 10, a resposta não foi a esperada. Pelo contrário, o profeta disse, né, debaixo da direção de Deus, certamente não sararás, porque o Senhor tem mostrado que certamente morrerás. E aí, meus irmãos, o Azael, ele volta para dar a notícia ao rei Ben-Hadad acerca do que o profeta falou. E quando ele chega diante do seu rei, ele vai mentir, ele vai dizer que o profeta falou, né, que Deus falou, nesse caso, que Deus falou que ele sarará, que essa doença não seria para a morte. Bom, aqui no item 2.2 a gente vai entrar mais em detalhe acerca disso. Bom, aqui está a soberania de Deus. Quando o profeta fala para Azael, e que Azael vai e mente para o seu senhor, o rei, Deus já tinha revelado também para o profeta Eliseu as maldades que esse Azael iria fazer. Veja, para a gente entender. Havia uma profecia da parte de Deus, tá, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16, quando Deus fala ainda para Elias que ungisse Azael, rei da Síria, esse Azael, que ungisse Jeú, rei, que nós vamos estudar, nós vamos ver aqui no tópico 3, rei Israel, e ungisse Eliseu como seu sucessor, como profeta. Então, aqui o que eu quero chegar é o seguinte, nós vemos a soberania de Deus na vida desses homens, na vida de qualquer pessoa, na vida do ser humano. Aí diz o seguinte, o profeta Eliseu tem uma visão e chora ao prever os atos terríveis que Azael cometeria. Disse Eliseu, sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel, porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. Versículo 12. Então, Azael, como eu falei, ele volta para dar o recado ao rei. Quando ele chega lá, ao invés de falar a verdade, ele mente para o rei e diz que essa enfermidade seria curada, seria sarada. Mas logo em seguida, na primeira oportunidade, ele mata o rei. Ele pega um lençol
umedece, e ali ele sufoca o rei, mata o rei. E agora ele passa a ser conforme o que Deus tinha profetizado, aqui como nós vimos no ministério de Elias, que ungisse Azael como rei. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos que Deus é soberano. É Deus quem constitui, é Deus quem tira o homem, né, do poder, é Deus quem coloca, é Deus quem institui, é Deus quem tem o domínio de todas as coisas. A soberania de Deus, ela está sobre tudo e sobre todos. Então, Azael, ele foi agora coroado, ele passa a ser o rei. E conforme o próprio profeta Eliseu viu, né, teve essa visão, ele seria um rei terrível. Ele seria um rei que iria maltratar o povo de Israel. E assim como o profeta viu, como Deus falou, assim se cumpriu. Porque, irmãos, Deus, ele tem o controle de tudo. Nós sabemos que Israel estava em desobediência. O povo de Israel era adorador de Baal, era um povo devasso, um povo desobediente. Então isso tudo já estava despertando o juízo, a ira de Deus sobre esse povo. E eu aprendo uma coisa, irmãos. Eu aprendo uma coisa, isso eu tenho observado, né, a gente observa, que Deus ele permite algumas coisas acontecerem. E como exemplo aí desse Azael ser coroado, passar a ser rei, a ponto de maltratar o povo de Deus, Deus permite, e para que a correção aconteça, Deus vai usar homens, e vai usar homens de coração mau. Porque o coração de Azael era mau. O coração dele é que era mau. Não é Deus que é mau. O povo está em desobediência. Deus vai corrigir o povo. Vai usar alguém para corrigir. E Deus vai usar quem? Aquele que é inclinado para o mal. Para corrigir. Assim como vai usar aquele que é inclinado para o bem, tem um coração bom, um coração sincero, para fazer o bem. Então, irmão, Deus ele não perde o controle. Deus tem um controle porque ele é soberano. E aí, para a gente fechar aqui com informação sobre algumas passagens acerca da soberania de Deus. Salmo 103, verso 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Sobre tudo, irmãos. Deus tem o domínio. Ele é rei dos reis, não é isso? 1 Timóteo 6, versículo 15. A qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é rei. Ele reina. Ele é rei sobre todos os reis. Ele tem o domínio de tudo. É ele quem corrige. É ele quem faz colocar tudo no seu devido lugar. E diante dessa situação do povo de Israel, uma situação de rebeldia, uma situação de apostasia, situação de idolatria a outros deuses, era necessária uma correção. E como eu falei, Deus usou Azael para fazer tal correção. Ou seja, Deus não perdeu o controle, irmãos. Deus não perde o controle de nada. E no 3, a gente vê aqui agora o ministério de Eliseu, ali no contexto do rei Jeú. Também, como eu falei, que tinha sido profetizado que seria ungido rei sobre Israel. E agora, ainda dentro da soberania de Deus, o Senhor institui ou constitui Jeú como rei para fazer vingança, para fazer
Na verdade, isso aqui, no tópico, subtópico aqui 3.1, vingança e devastação. Por quê, irmãos? Olha só, Jeú era instrumento divino para produzir o propósito de Yahvé por fim, definitivamente, a casa de Acabe e seu culto a Baal com o aniquilamento de todo o sacerdócio daquela região pagã. Cumprindo-se assim a palavra do Senhor dirigida ao profeta Elias, como nós falamos, né? Para o profeta Elias, em 1 Reis 19, do 15 ao 17. Então, conforme Deus já tinha falado, que iria levantar Jeú para correção da casa de Acabe. Acabe já tinha morrido, o rei Acabe já tinha morrido, já tinha passado o reinado dele. Mas Deus, ele ia destruir não só Acabe em si, que já tinha, mas Deus ia destruir toda a família de Acabe, aquele grupo de profetas, sacerdotes, todos aqueles que viviam adorando a Baal e induzindo o povo ao pecado. Então, Deus levanta esse rei, Jeú, manda ungir Jeú para fazer juízo, para fazer justiça. E não só, veja, irmãos, que não só aos sacerdotes, como nós vimos aqui, não só a todos que estavam ali envolvidos diretamente à casa de Baal, mas também e principalmente Jezabel, a sua mulher. Então houve um fim trágico de Jezabel. Ela foi o principal objeto do juízo de Yahvé. Afinal, era a influência má que houvera por trás de Acabe. Não que Acabe, com toda a sua impiedade, precisasse de muita ajuda, mas a influência de Jezabel, ela influenciava no reinado do seu marido. Logicamente, a esposa ela tem a participação em tudo, né? E quando a esposa ela vai para o lado errado, tende a levar o homem para o lado errado também. Assim como quando ela vai na direção certa, tende a levar também o seu esposo para a direção certa, e assim serve para os dois lados, para o homem ou para a mulher. Afinal de contas, é uma só carne. E aqui nós vemos que Jezabel ela induzia verdadeiramente Acabe a adorar. Ele, inclusive, adorou o deus Baal. E nós vimos aí a grande apostasia de Israel, terrível apostasia, na verdade, de Israel. E o juízo de Deus foi sobre aquela família, foi sobre a vida de Jezabel, foi sobre toda a casa daquela mulher. Então nós vimos que Deus, ele é Deus de providência, nós vimos que Deus, ele é Deus soberano, e nós vimos aqui também que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça e de juízo. Ele traz juízo. E o salmista, no Salmo 97, ele diz o seguinte: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as numerosas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele. Aí o salmista vai dizer: justiça e juízo são a base do seu trono. Então a base do trono de Deus é justiça e juízo. Não podemos esquecer disso. Nosso Deus é Deus de juízo. Hebreus 9 vai dizer o seguinte: e como, no versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Veja que o juízo de Deus não está limitado ao tempo presente. O juízo de Deus também está relacionado ao julgamento no último dia. Então ninguém escapa do juízo de Deus. Se alguém acha que escapou aqui, passou bem, não teve nenhum juízo sobre essa pessoa, na verdade, o juízo de Deus ele vai além do tempo presente. E por fim, Eclesiastes, eu gosto muito dessa passagem, Eclesiastes capítulo 12, os dois últimos versículos nos dá uma orientação, um ensinamento maravilhoso. Diz o seguinte: este é o fim do discurso.
tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Nada escapa do juízo de Deus. Nada escapa da justiça de Deus. Deus, ele tem um controle. Mais uma vez eu digo, ele tem um controle de todas as coisas. E a gente conclui aqui, meus irmãos, dizendo o seguinte. Aprendemos nessa lição que a cada momento da vida dos profetas Elias e Eliseu, suas profecias se cumpriram ao pé da letra, porque o Senhor estava com eles, revelando a providência, como nós vimos, exemplo da sunamita, a providência de Deus ali, a soberania, como nós vemos, exemplo aqui de constituir rei, colocar rei no trono, tirar rei do trono, a soberania dele e o juízo de Deus, que acabamos de ler no tópico 3. Mas aí vem, irmãos, cremos que ainda hoje o Deus de Elias, Eliseu, opera em nosso meio. Você crê? Eu creio, irmão. Eu creio que Deus continua operando no nosso meio, seja para providenciar algo, seja para nos corrigir, seja para nos mostrar a sua soberania. E a gente tem que verdadeiramente reconhecer que só Ele, estamos totalmente na dependência dEle. Que Deus nos abençoe. Próxima lição será a nossa última do trimestre. E desde já eu agradeço. Deus abençoe a cada um. Próxima aula será, acredito, com o nosso irmão Hudson. E fique na paz do Senhor. Amém.